Olá vocês, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês, meus amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Nós estaremos reproduzindo em seguida um programa muito bom, o estudo do Evangelho, o programa Jornada ao Conhecimento, com as nossas irmãs Margarida Rigato e Silva Rariz. Mas antes de falarmos do programa, nós queríamos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a reunião aqui na nossa página do maior acervo possível de matérias espíritas, para que você encontre aquilo que você procura para seus estudos, suas pesquisas e o seu deleite. E aí nós estamos reunindo aqui esse material e agora reproduzindo os programas oriundos da Web Rádio Estação da Luz. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos reproduzir o programa número 53, Jornada ao Conhecimento, estudar, compreender e vivenciar. Apresentação de Margarida Rigato e Silva Rariz, ambas do Movimento Espírita de Sorocaba, São Paulo. Com os trabalhos técnicos de Elielso Tavares, vão fazer um excelente trabalho, com certeza. Estou iniciando o estudo do Evangelho lá no prefácio. Esse livro, traduzido por José Herculano Pires, é realmente um diferencial. E aí nós vamos, desde já, agradecer a você que está nos acompanhando. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
tentação, mas livrai-nos de todo mal. Olá, bom dia, amigos da Rádio Estação da Luz, da Web Rádio Estação da Luz. Sou Margarida Rigato. Hoje, dia 13 de abril de 2021, estamos aqui às 8 horas da manhã, iniciando o nosso segundo programa, Jornada ao Conhecimento, Estudar, Compreender e Vivenciar o Evangelho segundo o Espiritismo, pela Web Rádio Estação da Luz, que tem como objetivo levar a divulgação dos ensinamentos de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Sou Margarida Rigato, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e conto sempre com a companhia da minha amiga Silvia Maria Rariz. Nós somos de Sorocaba e nos dirigimos a Natal, no Rio Grande do Norte, e assim como para todo o planeta, através dessa ferramenta que é a internet. Lembrando aos amigos que estamos transmitindo ao vivo pelas plataformas do YouTube, do Facebook e também pelo site da Web Rádio Estação da Luz.com.br. E você, amigo ou amiga, que queira interagir conosco, trazendo perguntas, pode usar o WhatsApp, que vai estar aqui na nossa legenda, aqui embaixo, já está aparecendo aqui o telefone. Como toda atividade espírita, nós começamos sempre com uma prece, e hoje eu convido a minha companheira Silvia Maria, e logo após nós daremos o prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade à explicação de José Herculano Pires, a partir do 3º parágrafo, se você estiver acompanhando os nossos estudos, e até entrarmos no prefácio. Silvia, é com você, querida. Obrigada, Margarida. Um bom dia, Margarida, Tavares, a todos da rádio, que nesse momento nos ouvem, amigos queridos, que compartilham conosco esses momentos encantadores, que é estudarmos o Evangelho de Jesus, para podermos vivenciá-los em nossa vida. Então, vamos neste momento glorioso, podermos fechar os nossos olhos e sentir a presença desse amigo querido que é Jesus em nossas vidas, trazendo a luz, a paz, a alegria aos nossos corações, para que nós possamos vivenciar esses ensinamentos maravilhosos trazidos por esse mestre querido no nosso dia a dia, para vivermos e seguindo sempre os passos de Jesus, servindo na sua seara de luz e a todos aqueles com os quais convivemos. Obrigada, Senhor, pela bendita oportunidade de estarmos reunidos neste momento e te rogamos que nos intua e nos fortaleça para a melhor compreensão destas atividades a que nos dispusemos nesta manhã. Obrigada, Senhor, e fique conosco. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade, na explicação do Evangelho, que nós paramos aqui, iniciando o 3º parágrafo da explicação, que eu vou ler, e nós vamos comentar para que depois nós possamos adiantar, chegar lá no nosso prefácio. Então, em comunicação posterior, a 14 de setembro de 1863, declaravam os guias de Kardec: nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu redor, e de tal maneira que não a podes negar. Assim, não entraremos em detalhes desnecessários sobre o plano de tua obra, que, segundo os nossos conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente, e logo adiante acentuam. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já podemos ver-lhe a cúpula desenhar-se no horizonte. Então, aqui ele está falando, para Kardec,
que o Espírito de verdade, todos aqueles espíritos que estavam junto com o Espírito de verdade, estariam ali auxiliando Kardec, né? E nós, inclusive no livro Obras Póstumas, tem uma passagem que eles mostram a Kardec, né? O Espírito de verdade conversa com Kardec, se ele vai querer assumir essa responsabilidade que seria esse trabalho, né? E porque esclarece para ele todas as dificuldades pelas quais ele passaria. Porque se até hoje nós temos espíritos que ainda não comungam com as mesmas ideias, não aceitam, imagina naquela época, né, em que veio o Evangelho, não só o Evangelho, mas todo o livro da codificação, os livros da codificação, esclareceram a humanidade. Então, todos foram muito claros com Kardec, e Kardec aceitou, né, e realizou as obras, né, toda a sua obra, vamos assim dizer, com uma lisura, com esforço, com dedicação imensa, né? Então, eles estão aqui falando para ele, incentivando. E quem são esses espíritos? O Espírito de verdade e todos aqueles que os auxiliaram nessa compilação. Tem lá Erasto, Fénelon, São Luís, Santo Agostinho, e todos aqueles que nós vamos, ao longo do Evangelho, estarmos assim, conhecendo através das suas palavras, né, que foram espíritos que vieram auxiliar nesse processo, auxiliar o Espírito de verdade a trazer com clareza essas comunicações e todos esses ensinamentos que nós vamos estudar adiante, né? É interessante, Silvia, nós colocarmos aí, até para o nosso amigo ouvinte, que está acompanhando agora esse estudo, que nós vamos encontrar lá nos prolegômenos, no texto introdutório do Livro dos Espíritos, os nomes de alguns desses guias de Kardec, como você já citou aí, e que vão identificar, inclusive, muitos nomes que constam na religião católica, né, como Santo Agostinho, São João Evangelista, São Vicente de Paulo, São Luís, né, Sócrates, Platão, Fénelon, e entre outros, né? E fala também de pessoas que nós encontramos quando estudamos lá na nossa escola, né, no tradicional, como Pascal, né, como Rousseau, enfim. E esses, nós vamos encontrar lá no livro O Espírito e o Tempo, de José Herculano Pires. Quero até fazer um adendo aqui. Quando nós falamos de José Herculano Pires, nós esquecemos de dizer que ele é pai da professora Heloísa Pires, né, que é uma oradora espírita e que atualmente ela participa também de um programa aqui na Web Rádio, juntamente com o Herculano Filho. E esse programa tem o nome de Herculano e o Homem no Mundo. É bem interessante, porque às vezes quando a gente faz citações, parece tão distante da gente, né? As pessoas citadas, e ainda estão aqui no convívio os membros da sua família, né? Mas eu gostaria de lembrar aqui também que lá eu falei dos prolegômenos, né? Que o processo da codificação do espiritismo, ele teve vamos dizer assim, uma chefia espiritual, né? Essa chefia espiritual, como a Silvia já citou, seria o Espírito Verdade, que foi o guia espiritual de Kardec. E muitas vezes nós mesmos ficamos em dúvida, é Espírito da Verdade, Espírito de Verdade? Qual é a conotação, qual é a forma correta de se dirigir a ele? Então, lá eu procurei pesquisar, até porque eu acho que essa dúvida, muitas vezes, de quem entra no Espiritismo é uma coisa corriqueira. Se nós formos buscar no Novo Testamento, traduzir diretamente do grego para o português, que eu me esqueci de dizer de quem era o autor no programa anterior, e é de Haroldo Dutra Dias. Ele diz assim, que consta lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 12 a 13, a seguinte promessa de Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora.
mas quando vier aquele Espírito de verdade, até aí, porque eu só quero mostrar isso. Mas nós vamos encontrar também, com o mesmo tradutor, em João, capítulo 15, versículo 26, ele diz assim, é uma fala de Jesus, mas quando vier o Paracleto, e Paracleto é alguém chamado ou enviado para prestar auxílio, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Então, no Novo Testamento existem as duas formas. E dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar lá em Obras Póstumas uma mensagem, estou procurando aqui, porque eu tenho a minha colinha, né? Uma mensagem, veja aqui, ó. Deixa eu encontrar. Ainda não achei. Existe uma mensagem aqui, que fala sobre que Kardec, nós vamos encontrar aonde? No livro Obras Póstumas, na segunda parte, intitulada A Minha Iniciação ao Espiritismo, em que Kardec foi apresentado a esse ser espiritual que se apresenta como espírito familiar. E o relato, esse fato aconteceu no dia 25 de março de 1856, numa sessão mediúnica realizada na casa da família Baldim, pela mediunidade de uma jovem da casa. E Kardec, então, mantém um diálogo com esse espírito, que se apresenta como um espírito familiar. Vou comentar um pouquinho aqui, tá, Silvia? Claro, fica... Diz assim, ó, Kardec pergunta, meu espírito familiar, quem quer que seja, agradeço-te por ter vindo me visitar. Consentirá em me dizer quem tu és? Kardec, como nós, né, sempre curioso em querer saber quem é, se tinha realizado alguma coisa aqui na Terra antes. E o Espírito responde, através da mediunidade da menina, para ti, eu me chamarei a verdade. E todos os meses, aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. 1/4 de hora, gente, corresponde a 15 minutos. Veja a valorização do tempo pelos espíritos superiores, não é? E Kardec, então, diz assim, pergunta, o nome verdade, por ti adotado, constitui uma alusão à verdade que eu procuro? E o espírito responde, talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. E Kardec, como nós, curioso, pergunta, terá animado na Terra algum personagem conhecido? E ele responde, já te disse, para ti sou a verdade. Isto, para ti, quer dizer discrição. Nada mais saberá a respeito. Então, o que a gente vê aqui qualquer uma das denominações, né, tanto espírito de verdade como espírito da verdade, está correta. E quando quando apresentado a Kardec, ele só se apresenta como verdade. É um dado que eu acho importante, porque, assim como eu, muitas pessoas também têm a dúvida. E e Kardec sempre nos alerta de que nós devemos analisar o teor das mensagens. O que a mensagem traz? Se a mensagem ela traz traços de separatividade, quando ela coloca pessoas contra pessoas, grupo contra grupos, quando ela não traz a ética moral, não interessa quem assina, quem tenha assinado a mensagem, e sim qual é o tipo de mensagem que ela traz, qual é o objetivo. E eu acredito que seja muito importante. E aqui, Silvia, gostaria até que você falasse também, veja como esse pequenino texto nos oportuniza a falar dos nossos guias espirituais, que nas casas espíritas, muitas vezes, ou nós mesmos denominamos como mentores, né? Mentores da casa tal, mas e nós? Assim como Kardec esteve assessorado pelo plano espiritual, e com essa figura central do Espírito Verdade, que conduziu todo o trabalho de codificação, orientando, dando sustentação. Inclusive, nesse diálogo, Kardec pergunta a ele ainda
sobre a vida material. Ele disse assim: disse-me que será para mim um guia que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e seu objetivo dentro de certa ordem de coisas. Mas poderia me dizer se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? E que o Espírito responde a Kardec: nesse mundo, a vida material é muito importante para se levar em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, vejam que resposta, né? Então, e para nós, que não somos o Kardec, mas que estamos aqui encarnados, temos essa assessoria, temos esses nossos guias espirituais. Acho que muitos dos nossos amigos aqui poderiam estar formulando essa pergunta, não é? E nós sabemos que não temos só aqui, como os tivemos lá no plano espiritual, né? E em comum acordo, eles tiveram a coragem, né, de falar assim para nós: nós vamos cuidar de vocês. Então, é assim, esse guia espiritual, esse amigo espiritual, esse anjo da guarda, como cada um gosta de chamar, né, guia protetor, cada um tem essa ligação e esse carinho com esse espírito, ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos que estamos felizes, nos momentos difíceis, nos momentos de decisão, de testemunhos, e quando estamos abertos a realmente ouvir o que eles têm para nos dizer, né, nós sentimos essa presença querida na nossa vida. Ah, mas é só um amigo protetor? Kardec teve um amigo protetor e teve todos os outros que os auxiliaram. Não, nós também temos, né? Quando nós realizamos uma tarefa, além do nosso amigo espiritual, aquele que nos fortalece, que nos conhece, temos aqueles espíritos que são vinculados àquela tarefa e que nos auxiliam a realizá-la da melhor forma possível, né? Então, amparados nós estamos em todos os momentos da nossa vida. Até quando a gente está passando pelo momento de dificuldade, que fala assim: ai, estou tão só, jamais estaremos só, né? Primeiro, que se nós temos Deus como um Pai misericordioso, já não estamos só por conta disso, né? Porque sabemos que Ele está ali cuidando de nós. Temos Jesus, esse mestre querido que nos trouxe tantos ensinamentos e que também, com o seu carinho, cuida de nós. E os nossos amigos espirituais, e não podemos esquecer dele. Jamais, porque ele está sempre ali nos auxiliando. Nunca, né, como disse a Margarida, nunca nos auxiliando para a realização do mal. Nunca. Ele sempre veio para nos auxiliar a realizar o bem, que é o objetivo da nossa encarnação. Então, todos nós somos auxiliados. Basta que nós tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver. Porque a resposta sempre vem, de uma forma ou de outra. Quando você falou, muitas vezes a gente até mesmo fala: estou muito só. Nós não podemos esquecer que estamos mergulhados numa psicosfera onde temos uma nuvem de testemunhas, né? Tanto do plano material como no plano físico, no plano espiritual. Então, e além de todas dessa assessoria espiritual que todos nós contamos, nós temos a presença do nosso anjo de guarda, né, do nosso espírito protetor. Existem ainda os espíritos familiares que estão já desencarnados e que estão torcendo pelas nossas conquistas, pelas nossas vitórias sobre nós mesmos. Então, realmente, não estamos desamparados. E se nós formos estudar, no livro Boa Nova, se eu não me engano, traz uma lição mostrando qual foi o preparo da Terra para a vinda de Jesus. Porque Jesus também foi assessorado para que ele pudesse estar aqui, encarnado entre nós e realizar a sua missão. Então, tem todo um trabalho da assessoria da espiritualidade, principalmente quando nós nos dispomos a fazer o bem. E isso vale dentro do nosso lar, em qualquer circunstância. Qualquer situação. E você, no momento que você vai fazer o almoço, que você vai fazer a refeição da sua família,
E quando você se coloca a realizar esta tarefa com amor, com dedicação, sem esperar o aplauso, sem esperar o retorno, com certeza a sua companhia espiritual é a das melhores possíveis. Então, meus amigos, falar sobre o guia espiritual de Kardec é nos colocarmos também na mesma situação em qualquer tarefa que formos realizar aqui na Terra. E muitos de nós achamos que são grandes as missões, não são nas coisas pequeninas que nós realizamos dentro do nosso lar, em contato com os nossos amigos. E veja que oportunidade estamos tendo de realizar o bem nessa situação que estamos vivendo hoje. Vamos dar continuidade, Silvia? Vamos. Então, mais um parágrafo desta explicação, né? Essas comunicações, cuja leitura completa pode ser feita em obras póstumas, revelam-nos a importância fundamental do Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação kardeciana. Enquanto o Livro dos Espíritos nos apresenta a filosofia espírita em sua inteireza, o Livro dos Médiuns, a ciência espírita, em seu desenvolvimento, este livro nos oferece a base e o roteiro da religião espírita. Então, aqui ele está nos mostrando a importância do Evangelho segundo o Espiritismo na nossa vida, né? O que ele traz, a religião, é o roteiro dessa religião, o roteiro da nossa vivência das leis divinas na nossa vida. Esta é a obra, este é o Evangelho, né? E assim, como ele diz aqui do primeiro, que ele fala obras póstumas, né? Obras póstumas foi trazido depois da morte de Kardec. E quem compilou, quem trouxe tudo isso, quem se dedicou para a publicação desse livro, foi a sua esposa Amélie, junto com aqueles que trabalharam com ele nesse período todo da vida em que Kardec se dispôs a realizar estas obras, né? É que compilaram o máximo que eles puderam do trabalho de Kardec, que não havia sido ainda publicado em livros, mas que ele estava iniciando esse projeto. Então, eles deram continuidade, terminaram e publicaram. E o que traz? Traz a mensagem, as análises que Kardec fazia a respeito de toda a codificação. Então, aqui ele fala assim para nós, ó, que na primeira parte ela é dedicada a uma série de artigos escritos por Kardec em épocas bem diferentes. Ele fazia análise das manifestações dos espíritos, falava sobre o perispírito, sonambulismo e telepatia, e temas sociais, filosóficos e estudos sobre a natureza do Cristo, isso na primeira parte. E na segunda parte, ele traz para nós que é a transcrição das reuniões mediúnicas em que Kardec tomou parte, né? Que versavam basicamente sobre o desenvolvimento das ideias espíritas, sua divulgação e sua influência nas sociedades europeias. Então, ela também traz a biografia de Kardec, e essa é uma obra de homenagem a todo o trabalho que esse espírito fez durante a sua vida. A gente sabe que ele desencarnou com 65 anos, né? E pelo trabalho intenso que ele teve nesse período do trabalho, da divulgação, de escrever, né? De trazer para nós a doutrina espírita, todo o desgaste, né, que ele teve afetou bastante a sua saúde. Ele já estava, até os espíritos falavam para ele, né, que ele tinha que tomar um pouco mais de cuidado, procurar repousar mais, se alimentar melhor, mas ele incansavelmente continuava o seu trabalho e não teve jeito, né? Tem uma hora em que o corpo padece das nossas, porque o espírito tem vida, tem vontade, né? Eu falo isso hoje, né? Então vou até falar por mim. Eu tenho 64 anos e eu falo para o meu marido, nossa, quando a minha mãe tinha essa idade, eu ficava pensando, nossa, ela já é avó, né?
a gente pensa naquela pessoa idosa. E eu não me sinto assim. Mas por quê? Porque é o espírito que tem a vivacidade, tem vontade ainda de realizar, né? E era isso que Kardec fazia, independente de qualquer coisa. Então, é um livro bastante importante, como todos da codificação, né? Mas ele nos traz uma ideia do que foi todo esse trabalho, da onde vieram as mensagens, como foi que Kardec as recebeu, as suas análises, né? Vem falar sobre o Cristo. É muito linda essa obra, que vale a pena ser lida e analisada também. Aí tem mais o livro de cabeceira, eu li o Evangelho, que agora ele está falando, né? O outro parágrafo. Você quer falar alguma coisa sobre o livro Obras Póstumas, Margarida? Não, eu queria fazer um comentário. O livro Obras Póstumas, você falou realmente o que fez um resumo muito claro. Ele fala também que existe lá um discurso que Camille Flammarion pronunciou no momento do sepultamento dele. Mas o que eu queria comentar aqui é qualquer obra que Kardec lançava, não tem como falar da codificação da doutrina espírita sem falar da Revista Espírita, né? A Revista Espírita, lançada antes do Livro dos Espíritos, era como se fosse, vamos dizer assim, um jornal, né? Era uma revista, porque ele colocava ali todos os estudos, as cartas que ele recebia, todos os estudos que ele foi realizando na descoberta, né, dos fenômenos que aconteciam no mundo todo. Então, ele recebia um grande número de correspondência. E qualquer obra que ele lançava, eu achei interessante, porque eu tenho aqui uma coleção herdada do meu pai, ainda em capa verde, uma coleção especial que foi lançada, capa dura, e que cada lançamento aparece uma nota apenas. Uma nota, e consta lá no hoje está fugindo as palavras. É o 66 aqui já, viu, Silvia? Com tópicos, né, a serem desenvolvidos, e aparece assim: do Evangelho, notícias bibliográficas. O Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui já é o Evangelho segundo o Espiritismo. Já não é mais imitação do Evangelho. Eu não encontrei nenhuma nota ainda, porque ele passa da imitação do Evangelho para o Evangelho segundo o Espiritismo. Também não. Na terceira edição. E ele diz assim: revista corrigida e modificada. É a única coisa que consta aqui. No prelo, fui até procurar o que significa prelo. Prelo quer dizer prensa. Estava ainda sendo imprimido o livro, para aparecer em poucos dias. Esta edição foi objeto de um remanejamento completo da obra. Além de algumas adições, as principais alterações consistem numa classificação mais metódica, mais clara, mais cômoda das matérias, o que torna sua leitura e as buscas mais fáceis. É a única observação que tem no lançamento do livro. Vou até ver se dá para mostrar aqui, que eu falei que é de capa dura, é bem herdei do meu pai. Mas eu também achei interessante, eu não sei, no momento que você leu, não sei na sua tradução como está, eu também vi uma dúvida a respeito de como nós devemos pronunciar a codificação. É kardeciana ou é kardeciana? A gente encontra as duas coisas. Então, eu ouvi que o vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras fixa as seguintes formas. Olha que interessante, porque a doutrina espírita é uma doutrina nova. E os nomes, a nomenclatura foi criada por Kardec. Então, e quando ela chegou até o Brasil, ela passou pelas normas da Academia Brasileira de Letras. Então, ele diz assim: quais são as formas? Kardecismo, kardecista, kardeciano, kardecístico. Dado o poder de intervenção da Academia Brasileira de Letras, em matéria de norma linguística, são estas as formas que devem ser usadas, pelo menos no Brasil. Então, seria, o que nós vimos aqui, seria kardeciana. E na minha, está kardeciana. Não sei na sua. São nomenclaturas que eu acho interessante trazer, até para tirar as dúvidas, quando a gente estuda. E também eu gostaria de acrescentar como e por que
Kardec resolveu, então, fazer de uma forma mais profunda o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele já consta na parte do Livro dos Espíritos. Então, durante os estudos para a preparação da codificação espírita, Kardec observou que muitas pessoas se preocupavam mais com a parte mística das religiões do que com a parte moral. E ele explica que, apesar da moral de Jesus ter sido sempre admirada, ela tratava-se mais de um ato mecânico do que com uma compreensão real. Até porque, lá nos textos evangélicos, que foram escritos por Marcos, Mateus, Lucas e João, que relatam os ensinamentos de Jesus, foram escritos através de parábolas. E as parábolas, elas dificultam, de alguma forma, a interpretação do que está ali, né, pela maioria das pessoas. Então, dessa forma, e com auxílio, então, dos espíritos que nós já relatamos aqui como guias de Kardec, como auxiliares no processo da codificação, e através do intermédio de vários médios em todo o mundo, por isso as correspondências que ele recebia, e Kardec selecionava aquelas mensagens que eram comuns a vários médios, de vários pontos, e que tinham o mesmo tipo de mensagem. Foi que ele codificou o Evangelho segundo o Espiritismo, com o objetivo, então, de tornar os ensinamentos de Jesus mais claros, mais compreensivos para todos. E, dessa forma, ele é considerado um código moral universal, porque mesmo que as demais religiões, demais filosofias discutam outros pontos da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo passa a ser base, né? Porque ela serve até mesmo como um tratado social. Então, ela é aceita como esse código moral universal, porque ela relata os ensinamentos de Jesus. É isso que eu queria colocar aqui, Silvia. Muito bem, sigamos então com a leitura aqui para a gente encerrar. Então, que esse deve ser um livro de cabeceira, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, de leitura diária obrigatória, de leitura preparatória de reuniões doutrinárias, deve ser encarado também como livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. A comunicação do Espírito de Verdade, colocada como prefácio, deve ser lida atentamente pelos estudiosos, pois cada uma de suas frases tem um sentido mais profundo do que parece à primeira leitura. A introdução e o capítulo 1, que vão da página 3 a 35, constituem verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo. Devem ser estudados atenciosamente e não apenas lidos. Formam uma peça de grande valor para a verdadeira compreensão da doutrina. Então, aqui ele está nos dando uma dica do que a gente deve fazer com o Evangelho, esse é o objetivo do nosso programa, né? Não nos esquecendo que todas essas lições, hoje estudadas, elas devem ser vivenciadas. Nós precisamos trazer esse estudo para a nossa própria vida, para que possamos dar um direcionamento, vivenciar o Evangelho de Jesus na nossa vida. A importância dessa vivência, a importância de compreendermos, entendermos primeiro, através do conhecimento, compreender e vivenciar o Evangelho de Jesus, para sermos servidores fiéis desse Cristo maravilhoso, que nos trouxe à luz dos seus ensinamentos, à luz das leis divinas, porque o Evangelho de Jesus é a compilação das leis divinas. Jesus, quando veio, nos disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é isto que o Evangelho nos ensina. Eu digo que ele é o receituário de vida. Assim como quando nós vamos preparar um alimento, nós vamos lá com a receitinha para seguir tudo certinho, para que seja o melhor prato, o melhor sabor, né? O Evangelho de Jesus é esse receituário para a minha vida. Lá na Revista Espírita,
do ano de 1864, como que ela abre essa revista com a venda da imitação do Evangelho, eu achei aqui. Então, ele diz assim, como que imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que posteriormente nós falamos que passou a se chamar Evangelho segundo o Espiritismo, contendo exatamente o que a Silvia acabou de falar, a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às várias posições da vida. Quer dizer, a sua aplicação é o objetivo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo nas nossas vidas, que a gente possa entendê-lo, e no transcorrer do nosso do programa, nós vamos trazendo, então, esses ensinamentos de Jesus, para que a gente possa identificar em nós mesmos as possibilidades de mudança, né, na nossa conduta, porque a natureza não dá saltos. Primeiro, nós temos que aplicar aquele conhecimento que nos trouxe Santo Agostinho, né? Conhece a ti mesmo, no momento que nós vamos descansar o nosso corpo físico, fazemos aquela avaliação diária, para que a gente possa recomeçar. Todos os dias são oportunidades de recomeço. As nossas noites, o nosso corpo físico descansa, mas eu, como espírito, me liberto. Por isso é importante o preparo para dormir, saber que pensamento nós alimentamos quando nós nos deitamos para dormir, porque as companhias espirituais nós também escolhemos, com o teor dos nossos pensamentos. Então, o Evangelho é um roteiro, sim, para o nosso caminhar. Silvia, eu acho que nós vamos ter oportunidade, inclusive, de falarmos um pouquinho do Espírito da Verdade, que consta aí, mas vamos entrar para o prefácio. O nosso amigo, nós recebemos aqui uma mensagem que já existe perguntas no ar, mas ainda não recebi a pergunta. O prefácio, né? Entramos no prefácio? Isso. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então, o que aqui nesta mensagem, não sei se seria interessante ler até o final, o que você propõe, Silvia? Eu acho que pode ler ele todinho e depois a gente vai falando pouco a pouco. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Tem uma nota embaixo dizendo: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso foi aqui colocada como prefácio. Pode comentar, minha amiga. Quando ele diz aqui que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, que se movimenta ao receber a ordem de comando. O que é isso? Que todos os Espíritos de Jesus, né, Espíritos desencarnados, que são Espíritos enviados de Jesus para nos auxiliar aqui na Terra, eles se espalham, para nos auxiliar.
para trazer para nós a oportunidade de compreendermos esse amor do Cristo para todos nós, né? E ele vem iluminar o caminho, abrir os nossos olhos através dos ensinamentos de Jesus, né? Através de nos fazer compreender a importância de vivenciarmos as leis divinas. Então, nesse primeiro trechinho, eu entendo como vindo do plano espiritual. Essa pleiade de espíritos que auxiliam Jesus a imantar a nossa terra de luz, de paz, de harmonia, tentando colocar em nós esta verdade do amor, né? Também tem os espíritos que encarnaram aqui na Terra para que pudessem disseminar todos esses ensinamentos, que são espíritos do Senhor, que se propuseram estar na Terra para nos auxiliar na compreensão desses ensinamentos, para que pudéssemos seguir os ensinamentos do Cristo na nossa vida. Esse primeiro trecho, a minha interpretação, a interpretação que eu tenho daquilo que já li e do Evangelho de Jesus. É interessante, né, que é uma confirmação mesmo de que nós estamos num plano físico, mas temos toda uma cobertura espiritual. Essa interação do mundo espiritual com o mundo físico é uma constante. Então, quando nós ainda estamos caminhando para interiorizar realmente essa verdade de que somos um espírito imortal. E que não estamos aqui abandonados ao léu, e que como o nosso planeta, existem inúmeras moradas na casa do meu Pai, não é assim que Jesus nos ensinou? Sim. Então, essa interação do plano espiritual para conosco, ela é constante e em alguns momentos em que nós, como humanidade, estamos caminhando muito lentamente, o nosso progresso ainda é muito, muito lento, ainda não temos essa consciência. Esse trabalho da espiritualidade se torna mais acentuado junto a nós. E a vinda do Espiritismo, ela foi um trabalho, um momento destes, em que a humanidade necessitava de ser despertada. E veja que atual que está também esse texto para os momentos de hoje. Sim. Em que vivemos esta pandemia, em que ela ocorre no mundo todo. Vejo que é um momento de chamamento e que nós conseguimos identificar no Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele diz aqui, as virtudes dos céus. O que são virtudes? Virtude é tudo aquilo que nós trazemos de bom. Então, espíritos evoluídos, espíritos que se propõem a estar conosco através dessas mensagens que chegam, através da mediunidade, porque nada ocorre por milagre. Tudo vem através do homem. Tudo vem através da nossa mudança de postura. Então, aqui ele está dizendo exatamente isso. É como um exército, porque a codificação do Espiritismo, ela veio através de inúmeras mensagens, através de médiuns desconhecidos uns dos outros. E que as mensagens vinham trazendo o mesmo teor de conhecimento. Por isso passou pelo crivo da razão, do codificador. E ele faz, se vocês forem ler, eu acho muito interessante falar sobre a Revista Espírita, que ele relata as mensagens que ele recebia e como ele fazia a seleção das mensagens. E aqui ele volta a falar no segundo parágrafo, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. E qual é o verdadeiro sentido? Todos nós estamos aqui numa grande escola, num grande hospital. É uma casa que nos acolhe com o objetivo de desenvolvermos a nossa moral. E esse desenvolvimento é individual, mas ele só acontece a partir da convivência com o outro.
Então, meus amigos, vejam que restabelecer os sentidos, dissipar as trevas, porque nós nos perdemos no objetivo do que nós estamos aqui. E muitos de nós, como ele diz, confundir os orgulhosos, quando nós ainda estamos envolvidos, né, na prepotência, de que nós somos os donos da verdade, que nós somos os donos do nosso destino. Aí vem situações como essa que estamos vivendo hoje, que não temos o controle de nada. E que estamos aí à mercê das descobertas da ciência, que muitas vezes não valorizamos. E a ciência, ela vem com a permissão da espiritualidade. Existem perguntas no ar, você quer colocar, Tavares? Por gentileza. Na mensagem de hoje é falado que os tempos são chegados. Esse tempo é agora ou ainda está para chegar? Hilda Faria. Silvia. O tempo é hoje. Quando ele fala aqui para nós, o tempo é chegado, é o nosso tempo de agora. Né? Então, não é o tempo lá na frente, nem o tempo que passou. É o tempo hoje, é o presente. Né? Então, quando ele fala os tempos são chegados, sim, esse tempo é chegado para cada um de acordo com as suas construções. Então, o tempo é chegado para mim, com as construções que eu já tenho, no bem, é chegado para Margarida, nas construções que ela já tem, é enxergado para você, Hilda, nas construções que você já tem. Então, aquilo que eu já posso adquirir de conhecimento, de transformações em mim, de vivenciar o bem, de me compreender como espírito imortal, vivendo na Terra para evoluir, é chegado esse tempo. Então, o tempo é o tempo de cada um, e é chegado para cada um ao seu tempo, porque nós vemos que quantas pessoas, né, ainda são descrentes, quantas pessoas ainda vivem na vida presente, iludidos com a matéria, com a vida material. Então, a esses, o tempo ainda não chegou, mas vai chegar. O tempo de compreender o valor de vivenciarmos as leis divinas em nossa vida e valorizarmos o espírito que somos, imortais, que já tivemos uma experiência e que estamos aqui, nesta escola bendita que é o planeta Terra, para adquirir novas experiências e podermos nos elevar como espíritos imortais. Então, para mim, o tempo é chegado e é o momento de cada um. É chegado o tempo de transformar aquilo que eu dou conta de transformar em mim. Quando a gente lê assim, dá a impressão de que é uma coisa fatídica, né? E a Silvia colocou muito bem. Vejam, todos nós estamos aqui como espíritos com oportunidades desse despertamento. Mas nos é dado o uso do livre-arbítrio. E Deus objetiva a melhoria e o crescimento de cada um. Se essa escola eu não consigo acompanhar esta escola, me será dada a oportunidade de recomeçar em outra escola que me seja adequada. Então, muitos espíritos acabam deixando o planeta Terra e indo para outros planetas, onde ele vai encontrar, no seu nível de compreensão, oportunidades de crescimento. Muitas vezes, neste planeta onde ele é dirigido, ele vai se sentir com muito mais conhecimento e vai gerar transformações lá. E vai aprender através do seu esforço, através da sua busca em aprimorar o local onde ele está. Vejam, Deus, ele combate isso através das suas leis. O objetivo é combater o pecado, mas não destruir o pecador. Então, quando nós observamos estas falas, a mesma fala de Kardec, como ele traz os ensinamentos de Jesus, são ensinamentos atemporais, ou seja, ele não é restrito a um determinado tempo, um determinado período. Esse livro é de 1864, né, Silvia? Eu me perdi na data aqui. Então, vejam, não é para aquele momento, e sim para que nós possamos utilizar desse conhecimento em cada instante da nossa existência. E observe, meus amigos, que esses tempos chegados
chegam até nós através dos acontecimentos diários, do nosso dia a dia. Hoje, nós estamos sendo desafiados a exercermos o amor-renúncia, quando, através desse distanciamento social, não podemos nos encontrar com os nossos filhos, com os nossos netos, para protegê-los e para nos proteger. Então, são momentos de mostrarmos e testemunharmos aquilo que nós já aprendemos. E isso dará a cada um de nós oportunidade de exercermos os ensinamentos que nós já abraçamos. Silvia, você acredita que já são 8h51? Sim, eu estou acompanhando aqui. Tem mais uma perguntinha? Você pode ler, Silvia, por gentileza. O Espírito de verdade que assim assina esse prefácio é o próprio Jesus para alguns sim, para outros não. Por que essa dúvida? Lourdes, do Jardim Europa, em Sorocaba. Legal. Eu trouxe até, não sei se a Silvia quer falar, pode falar, Silvia? Não, pode falar. Eu também trouxe um coisa, mas pode falar. Eu quero localizar aqui, na verdade existe sim, no meio espírita, basicamente 3 posicionamentos, né, que se fala, é um assunto que eu gostaria até de retomar no próximo programa, para que a gente possa falar com mais tranquilidade. Mas existe sim, isso que você disse é real, existe aqueles que acreditam ser Jesus, e que Kardec, lá na Revista Espírita, quando ele traz a mensagem, que eu vou até ler para vocês no próximo programa, ele fala de que tem o mesmo teor, a mesma mensagem tem o mesmo teor do prefácio e de uma outra oportunidade que aparece assinado como Espírito da Verdade no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Comparando as mensagens, Kardec mesmo afirma de que dá a impressão de ser o mesmo autor. Mas que na época de Kardec, como hoje, muitas mensagens eram assinadas, inclusive, por Jesus, dando a conotação que era Jesus. Ou melhor, assinavam mesmo, né? Jesus Cristo. Então, ele diz a importância de examinarmos a mensagem e que o médium precavido, sempre estará em dúvida, porque ele acha que ele não é merecedor de tão alto prestígio, vamos dizer assim. Então, vamos deixar no ar, né, dizendo essa pergunta, porque realmente não existe em nenhum momento que Kardec coloque que realmente tenha sido Jesus o autor da mensagem. E isso faz com que a gente também pare para pensar sempre no teor das mensagens. É um alerta, porque qualquer um poderá passar-se, né, por autor de uma mensagem que venha trazer discórdia, venha trazer desunião, venha trazer tantos outros malefícios, quando nós só observamos o autor da mensagem. Nós estamos adiantados da hora, eu agradeço as perguntas aos amigos e às amigas presentes, e vamos sim retomar a esta pergunta da nossa companheira, para que nós possamos falar um pouquinho mais, de forma mais aprofundada e baseada em fontes, para que vocês possam buscar esse esclarecimento de uma forma mais precisa. Nós já estamos chegando no final do nosso programa, e vamos deixar aqui, então, meus amigos, o nosso próximo conteúdo seria, então, deixa eu ver onde que eu coloquei aqui na minha colinha. Além da continuidade a esta pergunta elaborada, nós já vamos trabalhar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a introdução, objetivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Silvia, você quer falar alguma coisa, meu bem, por favor? Não, eu acho que nós podemos deixar mesmo para a próxima semana e agradecer a oportunidade dos ouvintes aqui estarem compartilhando conosco suas dúvidas, e a gente vai podendo, assim, também trazer com mais clareza essas respostas, né? Mas, eu gostaria até de deixar para você, amigo ouvinte,
e que nos assiste também, veja, olha a oportunidade de pesquisar e interagir conosco, trazendo fontes, trazendo informações, que é muito importante o estudo nesse momento. Vamos agradecer, então, a Deus, a Jesus, esta oportunidade bendita que tivemos de estarmos aqui, através desta ferramenta, e que leva ao esclarecimento, e que nos transforme, e que nos dê a esperança de que esses tempos chegados é mais um ato de misericórdia de Deus para conosco, os filhos amados, e Jesus estando sempre no leme, orientando-nos, auxiliando-nos nos momentos difíceis pelas quais estamos passando como humanidade. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada aos espíritos amigos que dão a sustentação a este trabalho nesta rede de comunicação. Que assim seja. Muito bem, minha amiga Margarida, minha amiga Silvia. Achei de bom prumo que vocês pudessem deixar para o próximo programa o retorno dessa pergunta, muito interessante. E nós queremos falar da nossa programação da Web Rádio. Nós estamos ainda, né, terminando o programa de hoje de manhã, 8 horas da manhã, que é o programa que está sendo vinculado agora no nosso horário, que é justamente o programa Espírita Jornada ao Conhecimento, Educar, Compreender e Vivenciar, com Margarida e com Silvia, da região de Sorocaba, estudar hoje o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. A partir das 17 horas, Silvia Almeida, do Rio de Janeiro, ela vai fazer o programa Espírita Vida no Mundo Espiritual. Ela está estudando o livro Nosso Lar. A partir das 19 horas, nós teremos o programa Vida em Abundância, com Henrique de França, de Brasília. Ele tem uma ONG chamada Salve-se a Si, Maria de Magdala, que trabalha justamente com as pessoas que enveredaram pelas drogas lícitas e ilícitas, e ele faz esse trabalho de recuperação. E ele vem trabalhar hoje o tema Jesus veio pelos viciados e prostitutas. Logo em seguida, às 20 horas, o programa Herculano e o Homem no Mundo. O tema de hoje vai ser justamente o livro O Sentido da Vida, que é um dos livros do Herculano Pires Pai. Quem faz hoje o programa é a professora Heloísa Pires, filha do Herculano Pires, o Alberto Magno e o Wagner Tadeu, aí da região de Sorocaba. O Herculaninho vem na próxima semana, que é de 15 em 15 dias, um e outro. Estreia hoje na Web Rádio Estação da Luz, a partir das 21h30, o programa Espírita Obsessão e Desobsessão, com Erinaldo Bezerra e Carlos Eduardo, aqui de Natal, do Rio Grande do Norte. O tema de hoje é O Mal é o Remédium. E a partir das 23 horas, Zezé Franco, do Rio de Janeiro, faz o programa O Evangelho por Emanuel. Endireitai os caminhos, não é endireitai os caminhos. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, João 1:23. Amanhã, bem cedinho, quarta-feira, nós temos aqui direto de Natal o programa Filosofia, Ciência e Moral. O Alexandre Santos, a Cristina Albuquerque, o Zé Guilherdo, eles estão estudando o livro O Céu e o Inferno, a segunda parte, os exemplos. Os suicidas, o suicida da Samaritana. Às 18 horas de amanhã, quarta-feira, nós temos a nossa parceria com a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, que desde 1971 divulga os postulados do Evangelho do Cristo e do Espiritismo. E essa parceria rendeu justamente a nossa Berenice Lima e Deusa Nogueira fazem um programa, sempre às 18 horas, o programa Missionários da Luz. Às 19 horas, o programa Espírito Estação da Luz, 21 anos no mar, vai fazer uma entrevista com Paulo Henrique Figueiredo, de São Paulo, e o Lucas Sampaio, não é de São Paulo, é da Bahia, ele é baiano. Eles lançaram um livro agora chamado Nem Céu, Nem Inferno, e nós botamos o título Nem Céu, Nem Inferno. Então, o quê? Né? As Leis da Alma, segundo o Espiritismo, com Paulo e Lucas, hoje, a partir das 19 horas. Às 21 horas, nós temos o programa Espírita Esclarecendo e Consolando com Jesus de Nazaré, os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, aqui com a equipe da Web Rádio Estação da Luz. E, no final da noite, na esfera íntima, no programa Evangelho por Emanuel, Pedro I, 4:10, que está no livro Relicário de Luz. E a partir de amanhã, a gente faz a divulgação da programação da quinta e da sexta-feira. Quero
Não estamos te ouvindo mais, meu amigo. Muito bem, então eu quero agradecer a vocês e dizer da maravilha que é o programa de vocês. Doce, lindo e suave. Muito obrigado, hein? Nós que agradecemos. Então voltamos com a nossa programação normal agora no Piloto Automático, às 17 horas, programa ao vivo com a Silvia Almeida. Muito obrigado, saúde, luz e paz com Jesus.